Graça e paz. Eu ia falar do Rio, ela falou tudo, então a gente foi lá no Rio. Obrigado, esposa, por ter vindo antes de mim. Eu tinha todo um texto pronto, acho que eu vou fazer igual o Guilherme fez. Eu trago aqui o esboço, mas eu falo tudo que está no coração. Né? Você viu isso? Ele trouxe a cola e a cola não serviu para nada, porque tudo saiu de dentro dele. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, você está feliz? Glória a Deus, que alegria estar aqui. Como a Cá falou, é maravilhoso, querido, estar e conhecer um outro verbo da vida, porque de fato a gente vê quantas outras famílias estão sendo alcançadas. Eu vou falar aqui porque está chovendo e eu não quero disputar com a água que cai sobre as nossas cabeças. Então é maravilhoso ver a maneira como as famílias no Rio de Janeiro, né, a família em outro estado, e a gente tem em Goiânia, tem verbo da vida em todo canto, você sabe disso. E quão maravilhoso é poder conhecer, como disse o Perilo enquanto esteve aqui, se apropriando de uma frase do pastor Tiago, lá da nossa igreja sede, quando você vai para um outro verbo da vida, você não está conhecendo, ou indo para uma outra igreja, você está visitando um outro cômodo da sua casa, né? Então assim, é muito, muito gratificante ver como Deus tem trabalhado e usado pessoas ao longo desse Brasilzão que nós temos. Amém? Foi um tempo muito bom mesmo. A gente volta cheio de ideia. Não sei se você sabe, mas o pastor, quando visita outra igreja, ele vai para receber, mas ele fica assim. Ele diz, poxa, ali é legal, acho que dá para a gente fazer assim na igreja. Acho que tá, isso é só ideia, não é inveja, não é nada. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero conversar com vocês essa noite de algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que a gente vai ter um tempo bom. Amém? Aleluia, aleluia. Enquanto o tema não está na tela, vamos ficar de pé? Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Dá um abraço em alguém. Você está em família. Nós temos o mesmo Pai. Somos todos irmãos. Aleluia. Aleluia. Se você já abraçou umas 15 pessoas, pode se sentar. Aleluia. Queridos, se você tem orado para que talvez a gente abrace menos, você precisa orar mais, porque de fato eu tenho recebido cada vez mais testemunhos do poder do abraço. Então assim, até lá no Rio de Janeiro, quem foi que falou, você lembra? Me procuraram lá e falaram a respeito disso. Então assim, acho que a gente está num bom caminho. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Cinco 17. 1 Tessalonicenses 5,17. Põe na tela para mim, por favor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Amém. Então meditem a respeito disso, vão em paz na prática da palavra. Querido, a palavra de Deus fala conosco em todo o tempo. Amém? E de fato é sobre isso que nós vamos falar. Você acabou de ler um versículo na palavra de Deus, o próprio Deus, não tem como você destacar a Bíblia de quem é Deus. Deus é a própria palavra. Amém? E nós acabamos de ler sobre como nós devemos nos portar. Deixa na tela de novo, por favor, o versículo. Isso que nós estamos lendo dá a ideia de continuidade, não é? Orem constantemente. Tudo que você faz com constância é algo que você faz com habitualidade. É algo que você faz com frequência. É algo que você faz com todos os dias, né? Então eu quero crer que você escova os dentes com frequência.
Eu quero crer que você toma banho constantemente. Eu quero crer que você lê a Bíblia constantemente. E eu quero crer que você ora constantemente. Amém? Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças. Como é bom estarmos reunidos, e a tua palavra diz que é nesse lugar, é no ajuntamento que o Senhor derrama a sua bênção, é na unidade, e nós estamos aqui de fato entregando o nosso culto racional ao Senhor. Mas como a tua palavra diz, o Senhor tem prazer em nos galardoar, o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer em ministrar ao nosso coração, e eu creio de verdade, Pai, que o teu intuito, o teu desejo é nos fazer cada vez mais pertos de entender aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz que nós devemos ser semelhantes ao Senhor, e esse é o nosso desejo. Nós, quando olhamos para a vida de Jesus, compreendemos o teu caráter e sabemos exatamente como nos portar, como devemos estar diante do Senhor. Pai, eu creio nessa noite, a tua unção despedaçando jugo, sofisma, mentiras, enganos, orgulho. E em nome de Jesus, Pai, eu digo que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós seremos impactados, e existe uma confirmação por parte do Teu Espírito acerca do que nós vamos falar, Pai. Eu creio em sonhos sendo ressuscitados, eu creio, Pai, em chamados sendo despertados, eu creio na Tua Palavra e o Teu Espírito nos chacoalhando para entrarmos num novo nível em Você, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Aleluia. Aleluia. Querido, deixa eu ler algo para você, eu não vou saber dizer o nome dessa mulher, mas diz assim: orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a vontade de Deus à situação. Orar é trazer o céu à terra. Eu achei essa frase tão interessante, a gente vai falar um pouco a respeito de oração, e eu fiquei meditando a respeito disso. De fato, querido, eu não sei qual ensinamento você teve, mas eu já falei outras vezes para vocês, eu vim talvez de uma outra denominação, de um outro entendimento, onde oração era uma coisa quase que sacro, assim, era uma coisa, era carregada de uma religião que você tinha uma impostação diferente para a oração, você tinha uma maneira diferente de se portar, você tinha uma maneira de fala, né? Então você, para conversar com as pessoas, você usa de gíria, você fala mano, e você é super divertido, mas quando você vai orar, excelentíssimo Senhor Deus, né? E aí, se você talvez tenha esse ensinamento, você vem logo depois disso com o entendimento: eu entro agora na tua presença. Quantos já oramos isso? Só eu? Ok. Então nós tínhamos esse entendimento, onde Deus é um ser distante, e todas as vezes que eu oro a Ele, existe toda uma reverência, e eu não quero, a gente não deve tratar Deus de maneira libertina, ou até mesmo irresponsável, mas é preciso compreender a relação que nós temos. Amém. E queridos, a igreja está crescendo, e eu sei que você talvez pode ter ouvido algumas coisas, mas se o Senhor quer que a gente fale, a gente vai falar até quando Ele quiser. Amém. No Rema, conforme nós estávamos falando aqui, existe uma matéria, oração que prevalece. Então você tem 14 aulas a respeito de oração. Fala-se dos tipos de oração, fala a respeito de como Jesus se portou. Nós não vamos falar sobre tudo nessa ministração, mas o Rema está aí, mais uma vez, para você acessar, para você participar. Então, queridos, eu quero dizer a você, hoje eu almocei com uma pessoa que eu não conhecia, pela primeira vez conversamos, e ficamos 3 horas conversando, e eu pude falar para essa pessoa, falei assim: coloca por favor, na sua agenda, coloca por favor na sua lista de oração, fazer o Rema ano que vem. Amém? E saí bem confiante, porque ele disse que dá 85% de chance de fazer. Amém? Então, queridos, e o nosso ministério é um ministério que visa muito o ensinamento, o ensino da palavra, né? Então, você tem hoje, inclusive nós temos alguns irmãos da nossa igreja fazendo, existe o curso de oração, onde você está ali durante algumas matérias, sendo ministrado por alguns homens e mulheres de Deus, que te conduz a esse lugar. Sabe por quê, querido? Estar próximo a alguém que tem uma vida de oração, influencia a sua vida. Você sabia disso? Se você anda com alguém que ora, que tem hábito de orar,
Isso pega. Alguém que vive essa vida impregna a vida de outros. Amém. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que eu e você devemos orar continuamente. Pastor, eu devo orar o tempo todo, então eu não estou aqui, enquanto eu estou prestando atenção, eu preciso estar orando, Querido, de verdade, o texto não está falando que você vai deixar de dormir, que você não vai comer, que você vai orar o tempo todo. Mas o que o texto está dizendo, nós vamos ver isso, é que a oração precisa fazer parte da sua vida. Ah, pastor, mas eu oro quando eu acordo, quando eu almoço, quando eu janto e quando eu durmo. Legal, você ora 4 vezes. Mas a Bíblia está dizendo que você deve ter uma vida de oração. Então, ter uma vida de oração é orar em todo o tempo, né? Então, pastor, eu vou me trancar no meu quarto e vou orar. A Bíblia diz que você deve fazer isso, mas enquanto você dirige, enquanto você toma banho, enquanto você está fazendo as coisas do seu dia a dia, você deve ter essa inclinação à oração. Amém? E queridos, como eu disse a você, quando nós viemos para o Verbo da Vida, muita coisa fez sentido para nós. Eu não sei como era para você, mas como eu disse, existia todo um ritual para orar. Né? Você vai talvez ouvir testemunhos. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, quando ele estava no quarto dele orando de bermuda e sem camisa, e um amigo veio pelo quintal e viu na janela e começou a brigar com ele. Cara, como que você está orando sem camisa? Então assim, existiu, eu acredito que hoje menos, mas existiu durante muito tempo uma religiosidade acerca de quem era Deus, que de verdade nos afastou de Deus. Vocês estão aqui? E não foi nunca foi a ideia de Deus, queridos. Oração, uma vida de oração é uma vida de comunhão com o Senhor. Deixa eu ler para você. Olha que coisa interessante, o que nós podemos entender a respeito do que é a oração. Oração é falar com Deus. Você pode repetir comigo? Falar com Deus. Ter comunhão com Deus. Fazer petições a Deus. Reconhecer a sua presença. Dar acesso a Deus às nossas vidas. Estabelecer a vontade de Deus na terra. Oração é um ato de adoração. Agora, o que oração não é? Não vou pedir para você repetir, mas presta atenção. Oração não é implorar a Deus relutante que intervenha em nosso favor. Oração não é tentar convencer Deus de que somos merecedores. Tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. Querido, eu já vi isso. E se nós não tomarmos cuidado, a gente precisa ter isso muito bem resolvido nas nossas vidas. Porque de verdade, quando talvez você erra em alguma coisa, quando você falha em alguma coisa, quando você tenta orar, a primeira coisa que o diabo diz a mim e a você é: você tem coragem? Você vai mesmo orar? Vocês estão aqui? Eu estou a impressão que eu estou abrindo meu coração e parece que eu sou a pessoa mais carnal e mais religiosa que já existiu nessa igreja. E todo mundo diz: pastor, eu não sei de onde você tirou isso. Não aconteceu com você. A oração é a chave para o sucesso da vida cristã, porém precisa ser realizada dentro dos padrões divinos para ser eficaz. Querido, você não ora o que você quer orar. E talvez esse é o motivo de nós estarmos orando. A Bíblia diz que nós pedimos e não temos resposta porque pedimos errado. Nós não sabemos pedir. O que de fato eu e você precisamos fazer é conhecer a vontade de Deus e orar a vontade dEle. Amém. A oração, nós precisamos compreender que a oração é a nossa cooperação para que Deus manifeste na terra o que é desejo dEle no céu. Não é isso que Mateus 6 diz? Jesus está ensinando ali, isso é antes da morte e ressurreição dele, mas ele está ensinando acerca da oração do Pai Nosso, e ele fala disso, ele fala a respeito de manifestar na terra aquilo que é uma verdade no céu. Você está comigo? E querido, isso acontece por meio da minha e da sua oração. Nós vamos observar que pessoas que têm a sua vida em oração, pessoas que entendem a relação que elas têm com o Senhor,
faz com que elas desfrutem de coisas que outros não estão desfrutando e não vão desfrutar. Quantos de vocês passaram pelo ministério infantil quando criança e cantaram lá, leia a Bíblia e faça a oração se quiser? Vocês se converteram tudo mais velho? Mas nós cantávamos isso, não é? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crer. E tem a outra parte da música, vocês conhecem? E a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Amém? Então as nossas crianças crescem sabendo que se eu oro e leio a Bíblia, eu vou crescer em Deus. Eu fico me perguntando como que a gente pode esquecer os benefícios da oração, se aquilo que nos trouxe para o reino dele foi uma oração. Querido, ninguém aqui foi salvo porque fez um pix bilionário. Ninguém aqui foi salvo porque mereceu. Ninguém aqui, então a gente fez, pessoal, então todos vocês, pecadores, embaixo da sua cadeira vai existir uma estrela. Se você encontrar a estrela, parabéns, você foi salvo. A Bíblia diz que você creu com o seu coração, mas crer com o coração é suficiente? Não. A Bíblia diz que é necessário orar, confessar com a sua boca. E a Bíblia diz que a sua oração tirou você de uma morte espiritual e transportou você para o reino do Filho do seu amor. A sua oração, crendo nele, te salvou. Como que a gente pode pensar que uma oração crendo tem poder de salvar a tua vida? E depois disso, é o que Deus quiser. Depois disso, pastor, é ladeira abaixo, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos embora. A Bíblia diz que Jesus, sabe quem era Jesus? O Verbo encarnado. A Bíblia diz que ele se retirava para orar. Jesus se retirava para orar. Por que você acha que você não precisa? Lucas 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. É que ele passou a noite orando porque ele era Jesus. Não, é porque ele sabia que isso era vital. Eu e você precisamos entender, querido, como eu disse, oração é comunhão com Deus. Deus fala comigo e com você por intermédio da palavra dele. Eu gosto, deixa eu ler para você um testemunho. Está no livro Alimento da Fé, do irmão Reagan, se você quiser. Tem ele ali no Verbo Shop. Olha que testemunho, que experiência legal. Uma certa mulher nos tirou da cama às 2 da madrugada, exclamando: quem me dera voltar para o lugar onde estava com Deus. Tomei por certo que ela tinha cometido um pecado terrível, e aconselhei: ajoelhe-se aqui e conte ao Senhor o que houve, e Ele a perdoará. E ela disse: sondei o meu coração, e pelo que eu saiba, nada fiz de errado. Perguntei então: o que a leva a pensar que precisa voltar para Deus? Disse ela: ora, simplesmente não me sinto como me sentia antes. Fiquei visivelmente bravo com ela, e falei que se eu dependesse dos meus sentimentos, se dependesse dos meus sentimentos naquele momento, ela teria que orar por mim. Mas ensinei-a como fazer, pedindo que ela observasse, escutasse e atentasse. Orei então: querido Senhor, estou tão contente porque sou um filho de Deus, porque nasci de novo. Não estou sentindo nada, mas isso não vem ao caso.
Meu homem interior é um novo homem, e quero agradecer-te porque sou cheio do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo residem em mim. Quero agradecer-te por isso. Eu não estava sentindo nada, mas confessei esses fatos, porque a palavra de Deus os afirma. Ao falar assim, algo foi brotando no meu interior. A mulher exclamou, a expressão do seu rosto transformou-se, seu rosto se iluminou. Respondi, sim, porque eu confessei o que estava dentro de mim o tempo todo. Simplesmente avivei o que havia em mim. Vocês estão entendendo? Queridos, eu e você não vivemos de maneira natural. Ou estamos aqui e não deveríamos estar vivendo dessa forma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos certeza do que a palavra diz ao nosso respeito. A oração é você justamente estar nesse lugar de comunhão com o Senhor. A oração, e de verdade eu acredito, eu estava pensando a respeito disso, e muitas vezes nós estamos agindo, e isso vai denotar demais como está a nossa relação com o Senhor. Quantos de vocês já foram criança e quiseram pedir ou fazer alguma coisa com um amiguinho, e aí você diz assim, vai lá você e pede para minha mãe, se você pedir ela deixa. Já fez isso? Pede você lá que se você pedir a minha mãe deixa. Aí o outro diz, não. Vocês estão aqui? Sabia que se eu e você não conhecermos ao Senhor e termos comunhão com Ele, a gente vai estar vivendo dessa forma? Não tendo coragem de falar ao nosso Pai a necessidade de um irmão nosso? A gente não vai estar tendo coragem de nos relacionar com o Senhor para interceder por nós ou por qualquer outra situação? Agora, quando você tem, queridos, isso acontece comigo. Eu conheço o meu pai, eu sei o que o meu pai trabalha, meu pai terreno, meu pai natural, e quantas coisas eu estou conversando e eu vejo ali algo que por conta da profissão ou do conhecimento dele pode ajudar aquela pessoa, e eu pego o celular e digo, espera um pouquinho, eu ligo para o meu pai e diz, pai, eu estou com tal situação aqui, você ainda tem o contato de fulano de tal, que a gente, você está aqui. Agora, porque se eu e você não conhecemos ao Senhor, se eu e você não temos uma vida de comunhão com Ele, a gente não consegue exercer o que Ele mesmo pede a nós. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas como que eu vou ter coragem de orar com o outro, se nem eu sei? Se nem eu estou fazendo isso? Eu me lembro, queridos, nós pastoreamos jovens por 6 anos. Até um pouco mais, né? E eu me lembro de alguns jovens chegar para mim e dizer, pastor, eu não sei orar. Isso foi até mais recente aqui agora. No Verbo da Vida Arujá, uma pessoa me procurou dizendo, pastor, eu estou fazendo remo e eu descobri que eu não sei orar. Porque eu percebi que a maioria das coisas que eu orava, a Bíblia já tinha me dito. Isso é uma outra coisa, calma. Mas eu lembro da pessoa perguntar para mim e dizer, pastor, eu não sei orar bonito. Já ouviu essa? Eu não sei orar bonito, igual vocês oram bonito. Mas, querido, a beleza da oração está na sinceridade, na comunhão das suas palavras. Eu lembro deles falar, mas pastor, eu vou orar falando na gíria. Eu falo, você não conversa comigo na gíria? Ele disse, conversa. Eu falei, então faz. Mas o que Deus vai pensar? Eu falei, você quer enganar Deus por quê? Pastor, tá parecendo muito raso isso que você está me falando. Eu sei que está, querido. Mas de verdade, você se acha tão profundo e não está andando na profundidade que você tem. Você sabe tudo sobre oração e não está orando. Talvez quando você tinha um objetivo, você levantava de madrugada e ia orar. Hoje que está tudo bem, eu não preciso mais orar. Hoje que está tudo bem, querido, nunca foi sobre sair de um buraco. Foi sobre ter comunhão com quem tira você dos buracos. A grande questão é que se nós não tomarmos cuidado, a gente está sendo aquele parente insuportável, que só liga para pedir favor. Não, eu estou precisando de alguma coisa. A hora que você pega um telefone, ixi, ó, vai pedir alguma coisa. Será que no céu não está assim? Ô Gabriel, ó, pastor Lucas me ligando, deve ter dado alguma coisa lá. Agora,
A nossa vida, querido, se isso é algo que a gente desenvolve, se a oração é um estilo de vida, é algo que nós estamos fazendo constantemente, isso vai afetar quem nós somos. Isso vai afetar a nossa maneira de conhecer ao Senhor, de se relacionar com Ele. A Bíblia fala a respeito de Daniel. Você conhece a história? Se eu falo de Daniel, você vai falar assim, Daniel da cova dos leões. Até quem não vai na igreja sabe. Daniel da cova dos leões. Só que quando foi que Daniel foi jogado na cova dos leões? Foi porque ele desobedeceu uma ordem do rei Nabucodonosor. Agora, qual que era a vida dele? Se você ler o texto, a Bíblia diz que Daniel orava continuamente. Não foi exatamente o que a gente leu ali? A Bíblia diz que ele tinha o hábito de se ajoelhar e orar ao Senhor. Os homens, sabendo que aquilo era um hábito dele, criam uma lei que diz que se ele orasse a outro Deus, ele seria preso. Ele seria jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele não parou de fazer, querido. A grande questão é que nós não temos o hábito. E quando aparece uma cova dos leões para nós, ou quando aparece uma dificuldade, a gente quer clamar a um Deus que não conhece, que não tem comunhão. A impressão que eu tenho é que nós, como cristãos, muitas vezes estamos usando a oração como 190, como 193. A gente usa como um socorro. E Deus é misericordioso, mas não é isso. Você está aqui? Eu quero de verdade, nós precisamos ser despertados para essa vida de oração. Deus conta conosco, sabia que você pode nem saber, mas se você está nesse lugar, aqui, agora, você é fruto de oração? Você é fruto da oração de alguém. Alguém orou por você. Pastor, não. Eu estava passando aqui em frente, eu que quis, eu que entrei, eu que sentei, eu que estou aqui. Engano teu. Tudo isso só aconteceu porque alguém orou por você. Mas pastor, queridos, existem pessoas orando aí, em outros lugares, sendo levadas a interceder pela tua vida. Você está aqui? Agora sim, eu vou ser sempre o alvo da oração dessas pessoas, ou Deus pode me encontrar nesse lugar de oração, onde eu posso ser o intercessor de alguém, onde eu posso ser alguém que ora por outra pessoa. A grande questão, querida, é que eu e você, quando falamos a respeito de orar, muitas vezes é exatamente o que eu li no testemunho do irmão Reiga. A gente não está sentindo nada. Parece que eu estou falando aqui, a gente não vê o céu aberto, a gente não vê os pássaros cantando. Parece que eu estou orando e não está acontecendo nada. Mas é isso que você precisa entender, nós estamos construindo em nós uma estrutura e um caminho para o sobrenatural. Eu costumo dizer e vou repetir isso quantas vezes for necessário. Aquilo que nós estamos vivendo na nossa igreja, querido, é fruto de oração. Eu oro por vocês, eu oro pelos projetos dessa igreja, eu sei que existem outras pessoas que estão orando também. Nós declaramos desde o início dessa igreja, famílias inteiras congregando nesse lugar. Pastor, ainda não é o caso da minha, mas eu posso dizer, conversa com alguns irmãos aí que já é o caso da deles. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que quando um justo ora, as coisas acontecem. A Bíblia não poderia dizer que quando qualquer um ora, acontece? Está aqui? Mas a Bíblia diz que um justo quando ora. Querido, o justo não está aqui à toa. O justo é entendendo a posição que ele tem no reino. É entendendo que ele foi justificado em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu e você devemos nos chegar ao trono da graça de maneira ousada. Então, se eu entendo que eu sou justo, eu consigo ir a Deus de maneira livre e ousada. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia deixa claro que faz parte de quem Deus é. Ele tem prazer em se mostrar grande, forte, poderoso àqueles que o buscam. Mas eu não sei o que está acontecendo conosco. Eu me lembro de conversar com uma pessoa e ela disse: pastor, eu estou passando por um perrengue e Deus já me falou. Se eu dedicasse um período de oração, se eu entrasse nesse lugar mesmo, onde eu fosse crescer em comunhão com o Senhor, as coisas da minha vida seriam transformadas. E eu perguntei: e o que você está fazendo? Ela disse: não. Mas eu falei: está tudo bem? Ela disse: não. Assim, e é muito louco falarmos sobre isso, porque talvez seja a condição de muitos de nós aqui. Não, pastor, eu vou vivendo a minha vida e eu só oro quando eu quero alguma coisa. Quando eu estou para fechar um negócio, quando tem um cliente, e aí eu oro para que Deus me... Querido, não é isso. Marcos 11, 24 diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha que interessante. O texto começa dizendo: se você pedir o que você quiser, você vai ter. E o texto seguinte diz: mas espera aí, existe uma condição. Você precisa estar ajustado. Mas é maravilhoso, porque até mesmo aquele que não consegue perdoar, se ele tem comunhão com o Senhor e se ele ora, o Senhor o ajuda a sair daquele lugar. Então não é uma condição onde eu preciso me tratar sozinho para depois entrar nesse lugar. É exatamente isso, eu estando com Ele, Ele me ajuda a sair disso e viver essa comunhão em oração. Agora, querido, preste atenção, porque você não vai ver, a Bíblia fala a respeito dos hipócritas que oram. E eu já quero entrar nisso porque não é você orar de qualquer jeito. Não é você repetir ou ficar falando. É você estar envolvido com o que você faz. A Bíblia fala, Jesus corrige, ele diz: não sejam como os hipócritas. Como eles são? Eles ficam orando nas esquinas, com as mãos levantadas. Eles querem ser vistos. E aí vem o texto dizendo assim: quando vocês forem orar, entre no quarto de vocês, feche a porta, e em secreto, o teu Pai te recompensa. Você está aqui. Agora, quando você olha para a vida de Jesus, a Bíblia diz que Jesus tinha o hábito de orar. Ele orava continuamente. Amém? E aí você vai ver Jesus ressuscitando Lázaro. A Bíblia não diz que Jesus orou e ele diz: gente, faz silêncio, vamos todo mundo aqui fazer um jejum, faz um fundo musical. Não, a Bíblia diz que Jesus ora ainda para que todos creiam que ele estava fazendo a coisa. Ele diz: Pai, eu sei que tu me ouves. Lázaro, vem fora. Ou quando vai existir a multiplicação de pães e peixes. Entenda, querido, não é o seu muito falar que convence Deus. Não é o seu muito falar que muda uma situação. É a tua confiança nele, porque você tem relacionamento com ele. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Daniel sabia quem era Deus. Queridos, vai ler o texto. A Bíblia diz que quando o rei vai jogar ele, na cova, ele diz que o seu Deus, a quem você busca continuamente, te ajude. O rei reconheceu que esse Deus que você tem comunhão te ajude. Como está a minha e a sua comunhão? Eu me lembro de eu pedir para alguma pessoa orar. E aí você diz assim: querido, você pode orar para começar uma reunião? Você pode orar? Aí a pessoa diz: pastor, eu fico muito nervoso. Eu digo: mas tá bom, vamos lá. Vai com nervosismo mesmo. E então a pessoa ora. E queridos,
é muito fácil perceber o que é uma oração de alguém nervoso e o que é a oração de alguém que não ora. Talvez você esteja atribuindo a sua falta de oração, né? Se eu descer aqui agora, e eu disser a você, ore, talvez você possa dizer, pastor, eu não consigo orar em público. Mas querido, você não faz em público o que você não faz em secreto. Entende? Eu converso com algumas pessoas e elas dizem assim, pastor, eu fico muito nervoso quando eu vou falar alguma coisa, né? E talvez se eu dissesse aqui, eu vou de novo, eu desço aqui, vamos lá, vamos só para deixar você mais nervoso. Então eu desço aqui, eu digo para você, querido, você pode falar um versículo e orar ali para nós? E você vai dizer, pastor, eu fico muito nervoso, eu não consigo. E aí eu digo para você, você pode, por favor, subir ali. Você trabalha com o quê? Aí a pessoa diz, pastor, eu sou empresário, eu trabalho em tal área. E eu digo, você pode subir ali e falar da sua empresa? Aí você diz, eu fico muito nervoso, mas eu vou falar. Então eu trabalho com produto tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí você tem segurança de falar da tua empresa e do que você faz. Mas você não tem segurança de falar das coisas de Deus, ou até mesmo de orar em público. Sabe o que é isso? Sabe o que é a sua falta de segurança? Falta de habitualidade, falta de comunhão, falta de ser constante. Você não ora em público porque você tem vergonha. Você não ora em público porque é o que você não faz. Porque quem tem comunhão no secreto, quando o pai diz, ora por fulano, ele não tem problema. Eu conheço meu pai. Você consegue entender? Assim, Deus está querendo nos tirar de um nível de mediocridade. Deus está querendo nos tirar de um nível onde eu dou desculpas para Ele. Qual seria a sua reação, querido? Se eu com esse tamanho todo, eu tinha uma piada pensando, né? Que você chega aqui, o pastor está de verde, imagina. Meu Deus do céu, se o pastor ainda é verde e não amadureceu, estamos todo mundo lascado, né? Mas você imagina qual seria a sua reação se a gente vai para a praia, e aí eu venho correndo, eu sento na beira e fico fazendo assim com a água. A começar pela minha esposa, seria uma risada. Porque você espera que com o meu tamanho e o meu porte, eu saiba brincar no mar, eu saiba entrar mais, e ainda que eu não nade, eu fico... Você está aqui comigo? Você consegue entender que você talvez esteja há tempos na igreja, há tempos congregando, e você seja essa pessoa que ainda brinca no raso? Deus está te chamando para o fundo. Ele quer revelar ao teu coração coisas novas. Ele quer que você tenha experiências novas. Ele quer que você conheça um Deus, não que seu pai contou, não que sua avó contou, não que o pastor conta. Ele quer que você tenha experiências com Ele. A grande questão é que a água está dando na canela e você ainda quer ligar para alguém que é sua muleta de oração. Quando na verdade Deus quer que você seja forte em oração, que você tenha comunhão, e que você diga, eu vou falar com o meu pai, porque eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é capaz de resolver, eu sei que Ele pode fazer. Queridos, nós precisamos parar de ficar nesse lugarzinho do raso. Eu me lembro, quando a gente fala de raso, eu me lembro de um casal, um tsunami que teve em 2014, 13, não lembro, onde um casal de brasileiros médicos estavam lá de férias, e eles estavam mergulhando, e quando eles saem do mergulho, eles veem que está tudo devastado, mas eles nem perceberam que estava tendo alguma coisa, para não dizer que não, eles perceberam que a água movimentou, mas eles continuaram lá, observando tudo que o fundo oferecia para ele. É isso que nós precisamos. Quando você está mergulhado em Deus, quando você está nesse lugar de comunhão com Ele, aquilo que o mundo vai tentar fazer comigo e com você, não vai nos afetar. Queridos, você não vê Daniel, você não vê Paulo gritando, mas Deus, você me desamparou, Deus, cadê você? Não, eu conheço o meu Deus. Ok, vamos para
para a cova. Ok, vamos para a prisão. Eu sei que, meu Deus, vai ler o apóstolo Paulo. Ele diz, eu oro mais que todos vocês. Nossa, que presunção. Querido, olha o tanto de revelação que esse homem teve. Está entendendo alguma coisa? Ainda vi esses dias um homem, que eu acho bem legal. Ele tem uma história legal de conversão, ele falando a respeito. Querido, talvez você tenha dificuldade. Não sei quantos de vocês viram isso. Mas ele diz, talvez você tenha dificuldade de ler a Bíblia e de orar. Então ele dá uma dica para você. Ele diz, pega o seu celular, liga o despertador, põe no meio da Bíblia e embaixo da cama. E ele diz, quando o despertador tocar, você vai ter que se ajoelhar para desligar ele embaixo da cama. Meu amigo, você já vai estar ajoelhado com a Bíblia na mão, ali mesmo você desenrola. Você acha mesmo que você estaria nesse mesmo lugar que você está? Na sua empresa, com a sua família, na criação dos teus filhos? Você acha mesmo que você estaria nesse mesmo lugar se você tivesse uma vida de oração contínua? Se você tivesse uma vida de oração como estilo de vida mesmo? Sabia que inclusive a Bíblia diz que eu e você existe de fato a oração de petição? A Bíblia diz que aquilo que nós pedimos, nós temos diante do Pai. Mas você sabia que a oração de petição, se você olha para as suas orações, e todas elas têm sido orações pedindo algo, isso é a prova que você não está tendo relacionamento? Eu moro com a minha esposa, e embora ela me mande muitos e muitos directs, não é ela me pedindo todas aquelas coisas. É mais piadinha, eu estou falando. Mas, queridos, brincadeira à parte, entenda, aquilo que você tem, se você tem relacionamento com alguém, você sabe o que aquela pessoa precisa. Eu acabei de ler para você, Deus tem prazer em nos galardoar. Quando nós estamos nesse lugar onde eu estou com Ele, simplesmente para ter comunhão. Simplesmente para me relacionar. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Deus vinha, se Deus não tivesse interesse em ouvir o seu bate-papo, a Bíblia não diria o que ela disse. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, conversar com Adão. E aí, Adão, como foi seu dia? Assim, olha como era a oração de Adão. E você sabe dizer, Deus, o dia foi maravilhoso, hoje eu conheci uns outros animais. Ah é? E como que você nomeou eles? Como foi que aconteceu? Aquele do pescoção ali, eu pensei em girafa. Uau, girafa é muito legal, cara. Aquele que tem a juba ali, eu pensei em leão. Que legal, leão. Deus tinha prazer em conversar com o homem. Foi o pecado que deturpou essa relação, onde nós entendemos Deus como alguém carrasco, alguém distante. E não é, querido. Deus não é aquele pai que diz que homem não chora. Deus não é aquele pai que manda você engolir o choro. Deus é aquele pai que quer que você entenda que nele existe força, nele existe conselho, nele existe direção. A grande questão é que você passa mais tempo falando do problema, mais tempo falando de como você está se sentindo. Não, pastor, porque, eu tô. Por que você não experimenta abrir a sua boca para dizer o que a Bíblia diz sobre você? Para de dizer o que você está e faz como o irmão fez aqui. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu sei que eu sou um filho de Deus. Eu posso não estar sentindo nada, mas Ele habita dentro de mim. Eu posso não estar sentindo nada, mas a Bíblia diz que Ele é o meu pastor e nada me falta. Você já viu os salmos como eles começavam? Os salmos começavam, muitos deles começavam dizendo: Senhor, olhe para a aflição do justo, olhe o que está acontecendo. E daqui a pouco eles diziam: não, o Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ia mudando aquele discurso, e eles terminavam dizendo: o meu Deus vai me dar o livramento, o meu Deus vai fazer por mim. Eu converso com muitos casais, querido,
E é incrível, porque assim, eles sabem o perrengue que está em casa, eles sabem o perrengue que está na empresa, eles sabem a dificuldade que está com os filhos, eles sabem narrar todas as dificuldades, todas as insatisfações, mas eles não são capazes de se reunir para orar por elas. Como? Querido, a oração é justamente dando a Deus a legalidade de intervir, de fazer. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que um homem ora e fica sem chover por 3 anos e meio. Então ele ora novamente e volta a chover. A Bíblia diz, querido, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que se você vai conversar com o teu irmão e você confessa o seu pecado a ele, a Bíblia diz que vocês oram juntos e existe cura. Mas pastor, eu não senti nada, querido, não se trata de sentir, a Bíblia garante. Quantas vezes no meu escritório, conversando com as pessoas, elas abrem o coração e elas falam daquilo que elas passaram, e a gente ora e a pessoa muda o semblante dela. Ah, é porque você é pastor? Não! É porque a Bíblia diz que se um justo ora por outro, as coisas acontecem. A Bíblia diz que se você ora com o irmão e liga na terra acerca de algo, é ligado no céu. Querido, quando nós vamos ligar essas luzes, a gente não pega uma escada e liga fio com fio. Você já pensou como seria? Chega alguém mais cedo, abre a escada, sobe ali e luz por luz, vai ligando o fio. Existe um interruptor, que quando você chega, você liga, e isso liga tudo aqui. A Bíblia diz que se você ora com o teu irmão, você liga na terra o que está ligado no céu. É você manifestar na terra o que é verdade no céu. Agora, querido, essa é uma vida de entrega mesmo ao Senhor, porque o próprio Jesus orou: Senhor, em aflição, ele estava aflito, e ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então é preciso conhecer, queridos, eu torno a dizer, a sua oração não é você orar o que você quer. A Bíblia ampara aquilo que você vai orar. Eu já vi gente que procurou, queridos, a ignorância ela tem um preço alto. Mas existe história de gente que chega e diz: pastor, eu estou orando porque eu estou esperançosa, eu estou crendo que eu vou me casar com fulano de tal. E aí você diz: mas fulano de tal é casado, irmã. E ela diz: mas eu estou crendo. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem amparo bíblico para isso. Isso é quase que uma feitiçaria. Isso é diabólico. Então não é simplesmente você orar porque eu quero. Querido, a oração não é coisa de gente mimada. Mas quando você conhece a vontade de Deus, e a Bíblia diz que você ora a vontade de Deus, você manifesta na terra a vontade dele. Agora é necessário ter, e queridos, é interessante como você precisa ir tirando da sua cabeça a religiosidade. Eu estou participando e eu vi algumas ministrações, e algo falado por uma pessoa esses dias me trouxe isso. Porque a pessoa disse: eu orei, e eu disse: Deus, por favor. E ele falou o restante da frase, e aquilo despertou dentro de mim. Porque muitas vezes nós não estamos falando por favor para o Senhor como um ato de reverência, como um ato de honra ou de educação. Nós estamos falando: Deus, por favor, como dissesse assim: Senhor, quebra essa, Senhor, poxa vida. E a Bíblia diz que não é a sua oração que está tentando convencer Deus de fazer o que Ele já quer fazer. Amém? Você entende? Você não ora: Deus, por favor, cura fulano de tal. A cruz já garantiu isso. E foi por isso que eu falei, as pessoas elas estão fazendo rema, e essa foi o que falou comigo. Falou: pastor, eu descobri que eu não sabia orar, porque tudo que eu ia orar, eu aprendi que já era vontade de Deus. Então você está dizendo: Deus, por favor, faz tal coisa, quando a palavra diz que Ele já fez na cruz.
É como se talvez eu chegasse para você e dissesse assim: ei, por favor, fica sentado. E aí você vai dizer: pastor, mas eu estou sentado. Eu digo: não, por favor, cara, por favor mesmo, assim, eu te imploro, fica sentado. E você: pastor, eu já estou sentado. Não conhecer a palavra de Deus é dizer isso a Ele. É dizer: Senhor, por favor, cura fulano. Ele dizer: na minha cruz fez isso. Agora, se eu não tenho comunhão com Ele, eu não vou entender para quem que eu devo dar a ordem. Você está aqui? Essa ministração não saiu nada como eu tinha esperado, assim, os versículos, nem nada. Mas eu sei porque sei que eu fui atingindo você aí. Não sei, Deus está me usando diferente agora. Deus não quer que você busque Ele quando você tem um problema, querido. Ele quer ter prazer na sua companhia. Ele quer ter prazer naquilo que vocês vão viver junto. Faça isso. Você não chega em casa talvez falando para a pessoa como foi. Diz para ele: Senhor, o dia hoje foi punk, hein? Nossa, eu fiquei bravo aquela hora que fulano cancelou. Eu estava esperando a agenda lotada, mas você viu lá, né? Bom, mas graças a você consegue entender? Entra nesse lugar, querido. Agora, maridos e esposas, pais, a Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá gratuitamente, liberalmente. Vai para esse lugar. Marido e esposa, orem juntos. Pastor, eu estou crendo muito para que as coisas na minha casa mudem. Eu estou crendo para o meu marido mudar, eu estou crendo para a minha esposa mudar. Orem juntos. Às vezes a esposa ou o marido está querendo fazer um papel que não é dele, nem dela, é do Espírito. A Bíblia diz que é o Espírito que convence. E aí talvez você está blá 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 blá, quando na verdade você precisava orar, que aquele que está dentro dele ou dela vai convencê-lo. Já passei por isso aqui, querido. E eu vou contar a parte dela como sendo mais espiritual, mas não é sempre assim. Mas já aconteceu, de nós termos uma situação, ela tentar falar comigo e eu ser duro. Não, não vai ser isso, não é. Então eu vou para outro cômodo, e dá algum tempo eu volto, bravo até, porque eu digo: você orou, né? Porque Deus falou comigo. Agora, se mesmo depois de falar você ainda for difícil, aí você precisa de uma surra. Você precisa ser chacoalhado, querido. Deus deseja nos tirar desse lugar onde a gente brinca com a beirinha. Assim, você ficou encantado porque você fez castelo de areia. Você ficou encantado porque você fez esculturas. Você ficou encantado porque você achou conchinha. E Deus está dizendo: vem conhecer o que existe no fundo. Eu te convido a conhecer os corais. Eu te convido a conhecer os peixes. Eu te convido a mergulhar e conhecer a infinidade de coisas que eu quero compartilhar ao teu coração. Aleluia. Aleluia. Nós poderíamos falar de outras coisas, que da oração em outras línguas. Nós poderíamos falar de outras coisas. Porque de fato, você talvez, de verdade, se você pegar para orar o dia inteiro, vamos lá, pastor, eu tirei um dia, eu vou orar o dia inteiro. Você vai orar algumas horas e não vai ter mais o que orar. Você vai orar pela família, pelos amigos, pelos colegas de universidade, da escola. Você vai lembrar de tudo e de todos. É por isso que a oração em outras línguas é importante para todo filho de Deus. David Robertson conta uma experiência dele. Ele no início do seu ministério, ele conhece um homem de Deus e aquilo mexe com ele e ele deseja aquilo para a vida dele. Então, em concordância com a esposa, ele pede as contas no trabalho, conversa com um pastor amigo e ele vai orar no porão daquela igreja.
Tem alguns que ficam mexidos com essa história. Eu sei que Samuel gosta demais. E ele, às 8 horas de trabalho, ele vai para o porão daquela igreja e ele passa 8 horas orando. Diz que ele parava 15 minutos para poder fazer as coisas, beber uma água, ir no banheiro, e ele ficava orando 8 horas. E ele disse que ele não sentiu nada, mas ele foi fiel ao compromisso de orar às 8 horas ao longo de todo o período. Então o pastor daquela igreja diz: ei, vai vir um ministro de fora, vai fazer o culto, vai participar, vai ministrar aqui, e participa com a gente também. Ele disse que ficou meio assim, mas ele saiu e subiu para o ministro, para ver o culto. E ele disse que enquanto aquele ministro estava orando, existia toda uma expectativa por parte das pessoas. Ele orou do lado e tinha alguém com uma deficiência. Então ele disse que foi muito natural e muito forte dentro dele. Ele pediu para orar por aquela pessoa e aquela pessoa foi curada, sarada na mesma hora. E foi um furdúncio naquela reunião. Então ele diz: eu orei e não senti nada, mas eu estava pronto quando Deus precisou de mim. Orar ou ter a oração como estilo de vida para benefício próprio é pequeno demais. Mas talvez a gente vai começar desse jeito. Mas a minha oração tem sido para que eu e você sejamos impregnados pelo desejo de orar. Eu tenho um amigo que, assim, é sempre muito maravilhoso encontrar com eles. Nós estávamos há muitos anos sem se encontrar. Então nós nos encontramos e, queridos, foi muito gostoso o bate-papo, e depois nós nos colocamos a orar, e como foi maravilhoso aquele período de oração. Você tem parceiro de oração? Você talvez consiga chamar alguém para comer com você, mas você consegue chamar alguém que ore com você? Sabe o que é importante? E ele é alguém que está assim, estava na empresa, não estava tendo muito movimento, ele levantava as mãos e começava a orar: Pai, eu te dou graças. E daqui a pouco chegavam os clientes, e aí chegavam os clientes, ele percebia que tinha cliente que precisava de oração, e aí o foco já não era mais vender o sapato, agora o foco é orar por essa pessoa. E quantas pessoas não foram levadas para o estoque, para que ele orasse por elas? Você entende? Então a oração vai te levar para esse lugar onde Deus vai te usar. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Você pode orar ao Senhor, se comprometendo com Ele, de ter uma vida de mais intensidade em oração? Você pode fazer isso? Vamos ficar de pé? Talvez você está acomodado demais. Vamos fazer isso, vamos. A oração não é gritaria, a oração não é... E talvez você vai precisar gritar para calar a voz da sua mente. Mas não é a tua gritaria que convence Deus. É o teu coração inclinado de maneira correta. Pare de dizer que os seus filhos adolescentes são um problema. Pare de dizer que seus filhos adolescentes são difíceis. Ei, cresça em comunhão com eles, você vai ver Deus te dando graça para ser o melhor pai nessa fase. Eu sei o que eu estou falando, Eu te dou graças, Pai. Teu Espírito nos conduzindo, Teu Espírito nos levando a esse lugar onde Ele mesmo deseja revelar coisas do Teu coração ao nosso coração. Nós não estamos implorando a Tua atenção. A Tua palavra diz que o Senhor está conosco, o Senhor está inclinado para nos ouvir. Pai, eu oro para que em nome de Jesus possa existir esse prazer da comunhão contigo. Que assim como somos resposta da oração de alguém, por nosso intermédio outras pessoas sejam alcançadas, porque nós nos colocaremos nesse lugar de comunhão com o Senhor. Que possamos ser filhos que o Senhor saiba que pode contar,
Que sejamos filhos que o Senhor saiba que iremos cumprir aquilo que o Senhor tem no teu coração para ser realizado. Nós não somos suficientes por nós mesmos, Pai, mas nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência das Tuas instruções, a nossa dependência. Seja o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Você pode fazer isso que eu dei no exemplo? Você pode declarar aquilo que você é em Deus? Declara aquilo que você é em Deus. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Eu faço isso debaixo de uma inspiração. Faça isso agora. Não é pelo que você está sentindo. Você vai confessar aquilo que você é pela palavra. Faça isso. Vamos, abra a sua boca. Vamos, abra a sua boca. Vamos. Talvez você entrou aqui triste. Talvez você entrou aqui carregando no seu corpo coisas que não é a vontade de Deus. Abra a sua boca e declare, mude essa atmosfera, mude esse ambiente. Mais profundos em Ti, Senhor. Mais profundos em Ti, Senhor. Que possamos dizer, Pai, eu Te dou graças porque sempre me ouves. Toda tristeza sendo transformada em alegria, toda angústia em paz. Se você está com o seu marido ou sua esposa, eu estou fazendo isso debaixo de inspiração. Eu quero que você ore com essa pessoa aí agora. Talvez vocês sejam envergonhados de orar um na frente do outro, mas eu quero que você vire para sua esposa agora. Você vai virar para essa e você vai orar. Você vai orar com ela. Você vai orar com o seu marido. Se você não está com o seu cônjuge, fica tranquilo. Você não está sendo diminuído por isso. Mas eu quero que você ore com o seu cônjuge agora. Se você não está com ninguém aqui, sem problema, você continue orando ao Senhor, se consagrando a Ele. Mas eu creio que coisas vão ser rompidas aqui. Eu creio que coisas vão ser rompidas aqui. Vamos, declare sobre a sua casa. Vamos. Nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Talvez vocês estavam se conformando com coisas que não é para ser conformado. Pai, eu Te dou graças por coisas sendo quebradas, cadeias sendo quebradas, despedaçadas. A Tua mão poderosa, Pai, a Tua mão poderosa, coisas sendo estabelecidas no reino do Espírito, coisas sendo firmadas no reino do Espírito. Diabo, você não tem poder nenhum sobre as famílias nesse lugar. Diabo, você não tem poder algum sobre as vidas nesse lugar. Nós paralisamos, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro falido todos os teus planos contra as famílias.
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Coisas sendo destravadas. Os maridos que estão orando com as esposas, continuem. Mas se você quiser orar por alguém, faça isso agora. Talvez o Espírito esteja te guiando a isso. Fique livre.
você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você está orando por alguém, continue. Mas se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus e você deseja fazer isso hoje, lembra que eu disse, a oração mais poderosa que você vai fazer é essa, capaz de salvar você. E todas as outras são tão poderosas quanto. Se você entrou aqui essa noite e você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que estão aqui, mas eu preciso dar a você a oportunidade de mudar de vida. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus, mas por algum motivo, algumas má escolhas, você se afastou, você se desviou. Você deseja devolver o controle da sua vida a Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta sua mão direita bem alto se você quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar. Eu preciso te ver. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e você precise de oração para cura. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você e cura vai se manifestar no seu corpo. Talvez você entrou neste lugar, amém. Amém. Você ora com ela, cara. Eu creio em cura se manifestando. A palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A palavra diz que os sinais seguem os que creem. Nós cremos. Amém. Se você está aqui, você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não tem evidência de falar em outras línguas, levanta a sua mão, vem aqui na frente.